Olá pessoal, aqui é o Duan do Excel para Profissionais e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre as fórmulas financeiras do Excel. E o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Vamos falar de uma fórmula que pode ser tanto utilizada para o meio profissional quanto para o meio pessoal. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar sobre como validar se a taxa de um financiamento está correta, se a taxa que o banco ou instituição financeira está praticando ou está informando no contrato está correta. E para isso nós vamos utilizar a fórmula taxa. Então qual que é a nossa situação aqui? Digamos que nós vamos financiar um veículo no valor de 50 mil reais, o financiamento vai ser no valor de 50 mil reais, não vai ter nenhum tipo de entrada. E iremos financiar esse veículo num período de 36 meses. E o financiamento vai nos custar aí mensalmente R$ 1.800, certo? Qual que é a taxa que está sendo praticada aqui nesse financiamento? Então, para isso a gente vai usar a fórmula taxa, certo? E vamos ver aqui quais são os argumentos. Então, como é que ela funciona? Primeiro argumento, o número de períodos. Então, serão os nossos 36 períodos, 36 meses, onde vai correr aí o nosso financiamento. Pagamento é o valor da parcela e o valor presente é o valor que o banco, aí, a financiadora, nos permitiu financiar, que são os 50 mil. Além disso, existe o argumento valor futuro, no qual eu falo em outro vídeo sobre o que é o valor futuro. No caso de um financiamento, o valor futuro é zero, porque o objetivo de um financiamento é ele ser quitado. Então, como é que funciona aqui o fluxo de caixa de um financiamento? Nós recebemos um valor de 50 mil do banco para comprar o bem, no caso que nosso valor presente, uma entrada no nosso caixa, e por 36 meses nós vamos tendo saídas de caixa de 1.800, por isso que o valor aqui do pagamento é representado por um valor negativo. Isso aqui é muito importante. Entradas no nosso caixa tem que ser considerado positivo e saídas do caixa como negativo, ou se quiserem o inverso, entrada como negativo e as saídas como positivo, mas tem que ser sempre um ao contrário do outro, certo? E no final, o valor futuro de um financiamento é sempre quitar o financiamento, ou seja, é zero. O tipo aqui eu falo num outro vídeo aí sobre investimentos e eu não vou entrar muito no detalhe, porque aqui para a parte do financiamento ele fica um pouco confuso. Então o tipo por padrão utilize sempre zero. Então qual que é a taxa aí de juro que o banco está praticando? 1,4747. Qualquer valor diferente desse, há aí algum problema no seu financiamento. Ou você não está financiando 50 mil, e sim os 50 mil e mais taxas aí que o banco te fornece, ou tem alguma pegadinha aí, alguma coisa na taxa. Então é sempre bom validar e conferir para ver se você não está financiando a mais do que você deveria, certo? Então, como é que funciona na prática, aí detalhadamente, esse cálculo, o cálculo de um financiamento pelas fórmulas aí do Excel? As fórmulas do Excel, elas utilizam um tipo de financiamento somente, que é o financiamento pelo sistema Price, que é o sistema francês, ou o sistema de pagamentos constantes, chamem como queira. Então no sistema Price você faz pagamentos fixos, constantes, e o que significa? Que a sua amortização com o tempo ela vai aumentando de tamanho. Então como é que funciona aqui um cálculo de investimento? Você tem uma dívida aí, vai fazer um financiamento, desculpa, não investimento. Você tem um financiamento aí de 50 mil, você recebe 50 mil e você tem que pagar ele num período de 36 meses, que é o nosso caso aqui. Então o que acontece? No primeiro período será calculado os juros de 1,4747% sobre o saldo do período anterior, que no caso do período 1 é um período 0, e você efetua o pagamento de 1.800. Ou seja, o seu poder de amortização, que é o seu pagamento menos os seus juros, é de 1.062,67. Ou seja, seu saldo da dívida cai somente em 1.062,67.
À medida que o tempo passa, os juros vão ficando menores. Por quê? Porque o seu saldo devedor vai ficando menor. E ao final de 36 meses, o seu saldo devedor vai a zero, porque você paga todo o seu financiamento. Certo? Então é assim que funciona o cálculo aí de um financiamento pelo sistema Price. A efeito de curiosidade, aqui até um adicional, eu fiz o mesmo financiamento se ele fosse calculado pelo sistema SAC. O sistema SAC ele é um pouco mais simples, digamos assim, porém ele não pode ser calculado pelas fórmulas do Excel, ele tem que ser calculado na planilha, assim, na unha mesmo. Então o que é o sistema SAC? SAC significa sistema de amortização constante, ou seja, ao contrário do sistema Price, não é o pagamento que é constante, e sim a amortização. E como que ela é calculada? É calculada simplesmente pela divisão do valor do financiamento dividido pelos períodos. Ao final dos 36 meses você vai amortizar os 50 mil aqui da soma do financiamento. Porém os juros eles não são constantes, o que faz com que a sua parcela seja variável de acordo com o tempo. Então o que é a parcela? Nada mais é do que a amortização que você precisa ter no período, mais o juro do período. Por isso que com o passar do tempo, devido a sua dívida ir ficando cada vez menor, a sua parcela também vai ficando menor. Diferente do sistema Price, que a parcela é constante. Então, como vocês podem ver aqui no primeiro período, o juro é o mesmo, porém a partir do segundo período, o juro ele já vai ficando diferente, certo? Na Price, pagamento constante, no SAC, amortização constante. O sistema Price ele é caracterizado pela situação de que, com o passar do tempo, o seu poder de amortização ele vai ficando maior devido à diminuição dos juros. E o SAC, caracterizado pela queda nas parcelas de acordo com os períodos vão transcorrendo, certo? Espero que a dica tenha sido útil, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer reclamação, deixe nos comentários, como sempre. Como sempre, eu disponibilizo a planilha aí no link do vídeo, na descrição do vídeo. E tenham um bom trabalho. Muito obrigado.